Imagina, cristãos hoje são a terceira parte da humanidade que se consideram cristãos. Uma terceira parte da humanidade nunca ouviu falar de Jesus. E uma terceira parte ouviu falar, mas não segue o Cristo. Se nestes 8 anos cada um de nós levasse a Jesus mais uma pessoa, 2/3 da humanidade seriam cristãos. Mas é muita preguiça. Em 8 anos só uma pessoa é preguiça demais. Seria bom cada ano uma pessoa, não? Mas pelo menos 2 pessoas em 8 anos. Toda a humanidade seria cristã. Não é brincadeira. Eu estou convencido que os grandes problemas se resolvem com pequenas soluções. Porque uma pessoa que muda a história. Um santo pode transformar uma cidade. Jesus disse isso para Santa Faustina. Então nós temos que buscar a santidade, acima de tudo. E ser santo significa irradiar uma luz que contagia. O amor é contagioso, a fé é contagiosa. A fé é um entusiasmo que não dá para conter. Sim. Não? Se transbordar. O Gilson tem uma experiência muito forte da sua conversa, porque ele era um delinquente. Conta um pouco disso, isso aí. Delinquentíssimo. Antes de falar do que eu fui, né, eu queria só fazer um comentário que nós fizemos assim que a gente chegou aqui com o carro. A gente vê a sua capela, a capela Santo Sim, Cruz, sim, sim. Capela São Felipe, São Felipe Neri. É uma vitrine, vamos dizer, tudo de vidro. Quem passa, nós estamos aqui no Alphaville, é um centro comercial, tu vê o coração que move São Paulo, vamos dizer assim, né? E de repente as pessoas estão aqui vindo para trabalhar ou buscar, ter uma visão mais do mundo, e de repente passa aqui na frente, Calçada das Margaridas. Então, por acaso, eu falei de manhã, né? Calçada das Margaridas, e se depara com a capela São Felipe Neri. Olha, vê lá, tem o altar, tem o sacrário. Não, o sacrário ainda não tem, mas tem o altar. Eu não entrei na capela, para ver mas tem a capela ali, você passa, te remete à oração, né? Que é isso. Então, um pequeno gesto, que é muito grande, né? Você falou, né? Sou casado, tenho uma família, e Deus te chamou para ser esse sinal na igreja aqui do Brasil e também do mundo, né? O padre falou, fui um delinquente, né? Eu fui um jovem que, talvez como tantos jovens que estão nos ouvindo agora, fiz a primeira Eucaristia e o crisma antes dos 14 anos. Com 14 anos eu tinha já me crismado, sou de Dracena, cresci em Dracena, né? Interior de São Paulo, falava com o Lucas agora aqui, região de Presidente Prudente. E cresci lá, mas sempre fui à missa, sempre fui... Minha mãe, uma pessoa muito simples, mas muito católica, me ensinou e eu buscava. Porém, depois que eu vim morar em São Paulo, capital, de certa forma, pela história disso, são tantos sofrimentos, nada justifica os nossos erros, né? Mas eu que falava que nunca ia beber, não queria fumar, nunca nem falava de droga, porque eu não conhecia, não sabia. Mas eu queria Deus, queria Jesus. Eu tinha, de certa forma, uma alegria, uma luz no meu coração dessa presença de Deus que eu encontrava no grupo de jovens, na igreja. Mas, infelizmente, ao vir morar em São Paulo, por vários fatores, em determinado momento eu me encontrei longe de Deus, longe da igreja. Talvez longe de Deus não, porque Deus nunca nos abandona. Mas eu fiquei longe da igreja. Eu não ia mais na missa por 10 anos. Dos 15 anos, mais de 10 anos, até os 26, 27, que foi quando eu falei que conheci o Padre João Henrique. E nesse período eu experimentei a bebida de forma exagerada, mesmo de forma exagerada, a droga, cocaína, a maconha, e quando o crack começava a chegar em São Paulo. Na verdade, a gente que preparava a pedra para usar, não tinha assim para comercializar. Então, eu cheguei no fundo do poço. Além de tudo isso, uma destruição moral de todos os sentidos, uma vida desregrada, a ponto de chegar a sensação que se eu pegasse no meu braço, assim, puxasse, ia cair um pedaço de tão apodrecido que eu me sentia. Eu andava e era um sofrimento, uma angústia, uma coisa tão forte. Eu me lembro que às vezes trabalhando, às vezes nos lugares, eu tinha desejo de me jogar no chão e ficar lá, tipo, para dizer assim, um alívio, né? Mas eu tinha a percepção que se eu caísse no chão, eu não conseguiria me levantar. Então tinha uma coisa que me impulsionava. Até que um dia, vivendo no mais profundo do pecado, chegou nas minhas mãos, pela graça de Deus, estava no fundo mesmo, até vivendo uma vida desregrada na sexualidade, sem o sacramento do matrimônio. E essa jovem ganhou de presente uma Bíblia, eu comecei a ler. E começou a voltar no meu coração aquele desejo que eu tinha na infância, tudo me lembrava. Eu sempre tive saudade. Talvez você tenha saudade de Deus. Eu até dizia, eu tenho saudade daquele tempo da igreja, saudade quando eu ia no grupo de jovens, mas nunca voltava. Mas
a graça de Deus me alcançou. Com essa Bíblia, eu comecei a buscar. Eu já tinha parado com as drogas. Já tinha 5 anos que eu tinha parado com as drogas. Foi um milagre. Morava na zona sul de São Paulo, Capão Redondo, né? A terra, quem conhece que mora em São Paulo, né? Era uma rua acima da rua do Mano Brown, que é um rapper famosíssimo em São Paulo. Era aquela região ali, uma das regiões mais violentas, considerada pela ONU. Naquela época era. Né? E eu tive a graça de ser livre do vício das drogas milagrosamente. Um dia, Deus, senti essa voz, como o Gilberto falava, né? Da experiência dele de conversão, de tantos anos de bebida. Eu senti Deus que me falou assim: filho, não foi para isso que eu te criei. Eu falei: quem está falando comigo? Eu não tinha bebido nada, não tinha usado droga, ainda era de manhã, tinha sentado olhando para o nada, assim. Ele disse: guarda bem o que eu estou te fazendo, um dia você vai testemunhar isso para muita gente. Eu não sabia que eu iria falar isso agora, não tinha pensado. Mas, naquele dia, o Senhor falou: você vai testemunhar isso para muita gente. E a partir daquele dia, nunca mais consegui usar droga. Na verdade, usei uma única vez depois de teimoso, quase morri, tive uma overdose, fui internado. Foi milagrosamente livre da morte naquele dia. Mas, enfim, depois disso, eu tinha uns 21 anos, 22 nessa época. Mais 5 anos foi quando eu conheci. Mas eu não voltei para a igreja naquele tempo, mesmo com essa experiência. Fiquei ainda no pecado, uma vida desregrada, até que com essa Bíblia eu li: o Espírito Santo pode transformar a vida de uma pessoa. Eu comecei a desejar essa mudança. Eu já desejava, mas eu não tinha força, não conseguia mudar. E quando eu li que o Espírito Santo, eu levava todo dia para o trabalho, né? E ficava lendo a Bíblia, buscando, uma sede. Mas não encontrava força de sair de onde eu estava. Até que eu li: o Espírito Santo é um dom gratuito. E essa palavra gratuito mudou tudo. Falei: não, se é de graça, eu estou me esforçando. Eu até me esforçava para mudar. Eu fazia as coisas, mas não ia. Eu falei: então eu já posso receber. Se eu receber o Espírito Santo, a minha vida vai mudar. Daqui 6 meses, 1 ano, eu serei um novo homem, serei uma nova pessoa. E naquele dia eu estava numa obra, trabalhando, colocando o rodapé de uma casa que eu estava construindo, era construtor. E eu voltei para o trabalho, nem descansei na hora do almoço, de tanta alegria que me deu saber que era de graça. Eu falei: então eu só preciso querer, eu quero. E eu comecei a pensar assim: eu não mereço, Senhor. Pensando mesmo, não falei com ninguém. Sim. Não mereço, Senhor. Tudo que eu fiz até agora, 27 anos, até hoje, eu que decidi minha vida, eu faço o que eu quero. Mas errei tudo. Onde eu tô podre de pecado. Eu não mereço o teu Espírito. O Senhor é tão puro e eu sou tão sujo. Mas eu preciso dele, Senhor. Eu preciso do teu Espírito e eu quero. E quando eu pensei, eu quero, eu não sei onde foi parar a ferramenta que eu estava nas mãos, mas eu me vi de pé, com os braços abertos, olhando pela janela, e explodiu do meu coração uma alegria que eu até hoje não tenho palavra para descrever, que demorou 40, 50 segundos. E eu sabia que eu estava diante do trono de Deus. Eu não via, mas eu sabia, eu estava diante de Deus. E parecia uma cachoeira que descia de graça do Espírito Santo. E eu falava assim: Senhor, se essa alegria que eu estou sentindo não passar, eu vou morrer de tanta alegria. E era uma alegria que passou, 40 segundos. Eu fiquei 15 dias segurando nas coisas. Eu não conseguia andar sozinho. Eu tinha que segurar nas paredes. Literalmente, andava na rua, segurando nos pontos de ônibus. E todo mundo falava: o que aconteceu com você? Eu não sabia explicar o que tinha acontecido. Era uma coisa assim que eu fiquei atordoado. Uma palavra depois eu encontrei no Pentecostes. Quando eles saem do cenáculo, as pessoas falam: estão todos embriagados. É assim que eu me senti. E Pedro fala: não, eles não estão embriagados, estão cheios desse jeito. Isso mudou minha vida. Coincidentemente, providencialmente, foi quando o padre voltava para o Brasil. E uma missa que eu participei, que ele celebrava naquela semana, eu me aproximei dele e narrei isso que aconteceu. E eu acho que naquele momento eu fui um sinal também para esse sim que o padre deu, porque coincidiu naquela época, né? Ele viu um pecador sendo transformado, porque eu posso dizer, eu nasci de novo. Eu fui um delinquente, mas agora eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Não sei se eu sofri muito ou pouco, só sei que a graça de Deus na minha vida transborda e eu não consigo guardar isso para mim.